Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, do livro do Apocalipse, capítulo 21. A primeira parte do estudo, do versículo 1 até o versículo 8, o autor nos apresenta a realidade do novo céu e da nova terra. Ele mesmo descreve que viu um novo céu e uma nova terra, pois aquele primeiro céu, a primeira terra, desapareceram e o mar já não existia. Aqui é uma visão cosmológica e também cosmogônica, baseado também nos escritos do Antigo Testamento, seja do profeta Ezequiel, seja do profeta Isaías, de um tempo de uma prosperidade completa sobre a humanidade, onde não haverá mais infortúnio, tristeza, nem morte. Na verdade, é uma visão com uma linguagem humana daquilo que é o paraíso eterno que Deus criou para o céu, para os seus. Porque, olha o que diz o versículo 2, eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. A figura de linguagem aqui é maravilhosa, porque é uma figura de linguagem já usada por Jesus. A igreja é representada como esposa, a igreja é representada como a mulher que agora desposa para sempre o seu esposo. A união de Cristo com a sua igreja ela acontece durante o tempo e agora ela assume o sentido da eternidade. Porque, ao mesmo tempo, ouvi do trono de Deus, uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. É Deus habitando para sempre no meio dos homens. Ele habitará com os homens e será o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E o que é bonito, o versículo 4, é a grande promessa de Deus. Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque aquela primeira condição, ou seja, a condição da mortalidade humana, da fragilidade humana, ela passou. Então, os homens, as mulheres, que participarão da nova criação, da nova realidade, serão humanos glorificados, que não conhecerão o que é lágrima, porque terão as lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. Você imagina que nós vivemos num vale de lágrimas. É a nossa vida aqui na Terra. Nós experimentamos a morte, o luto, a dor, o grito, mas isso tudo passará no novo céu e na nova terra. E aí, aquele que está sentado no trono, ele mesmo disse: eis que eu renovo todas as coisas. Eis que Deus faz nova todas as coisas. É importante que a palavra de Deus ela assuma o sentido do presente e do futuro, que ela não perca essa sua dimensão. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. São Paulo disse isso na carta aos Romanos, 2 Coríntios 5,17, ou 1 Coríntios 5,17. Todo que está em Cristo é uma nova criatura, passou-se que era velho e tudo se fez novo. Então, na primeira condição da nossa vida aqui na Terra, Cristo faz nova todas as coisas. Na vida que nos aguarda, céus novos e uma terra nova, ele faz nova todas as coisas. E disse ainda, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego corresponde ao nosso A e o Z. Ele é o começo e o fim. O começo, o princípio e o fim de todas as coisas. E ele mesmo diz, a quem tem sede eu darei gratuitamente beber da fonte da água viva. Aquela nossa sede de eternidade, todas as carências afetivas, humanas, emocionais que nós sofremos, elas serão sanadas com a água viva que vai saciar todo o nosso ser para sempre. E o vencedor, e aqui se refere ao homem vencedor, à mulher vencedora, aquele que venceu o mal,
aquele que venceu o pecado, aquele que venceu as trevas, aquele que venceu a mentira, aquele que venceu a hipocrisia, aquele e aquela que venceram as ilusões da vida, é chamado de vencedor. O vencedor é aquele que habita para sempre, venceu com Jesus e é merecedor da vida eterna. Aquele que venceu herdará tudo isso que Deus prometeu. E o mais bonito, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. A vida eterna é isto. Nós seremos para sempre de Deus e Deus será para sempre o nosso Deus. Ele viverá e viveremos para sempre na sua presença. Agora a advertência principal é o que diz o versículo 8. Preste atenção no versículo 8. Os tíbios, aqueles que vivem uma fé fria, morna, sem compromisso, sem gosto, sem engajamento, sem entrega, sem fervor. Os infiéis não têm fidelidade a Deus, não têm fidelidade aos mandamentos, não têm fidelidade à palavra. Os depravados, as diversas depravações morais. Os homicidas, aqueles que tiram a vida dos outros. Os impuros, os que se misturam com o mal deste mundo. Os maléficos, os que praticam maldade e desejam mal para os outros e fazem os mal para os outros. Os idólatras, aqueles que cultivam amor aos ídolos deste mundo. E todos os mentirosos, e mentirosos é quem fala mentira, quem fofoca, quem fala da vida dos outros, quem faz a mentira um quinhão para a sua vida, terão como quinhão o tanque ardente de fogo, o enxofre e a segunda morte. E aqui volta o tema da segunda morte, porque a morte, essa é definitiva. Porque se aqui na Terra nós estamos mortos para a graça por causa do pecado, é a primeira morte, e aí vamos passar, todos pela morte. A morte dessa vida será uma morte para a eternidade, será a segunda morte eterna. Por isso que precisamos tratar com severidade o pecado em nós, para que somente a graça de Deus esteja em nós. Essa é a primeira condição. A partir do versículo 9, há uma descrição da Nova Jerusalém descida do céu. E aqui a figura de linguagem é muito forte. Veja as descrições que é feita a partir desse versículo 9, e nós não vamos nos deter muito nas descrições, apenas vamos entender o significado geral delas, porque veio um dos 7 anjos, aquele que tinha as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, aqueles flagelos que são as condenações finais e castigos finais da humanidade, e disse-me: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui é um capricho na figura de linguagem. Igual uma noiva que coloca o véu sobre o rosto para depois de tirar o véu, para que o noivo possa vê-la. Tem toda essa expressão de significado. Do mesmo jeito, essa noiva se preparou. Então, em espírito, ele foi levado, o autor sagrado, a um grande alto monte e mostrou a cidade santa. A cidade santa, a Jerusalém celeste, a cidade de Deus, que descia do céu de junto de Deus. Então, não mais a Jerusalém aqui da terra, mas aquela Jerusalém que é a cidade santa daqueles que ficaram fiéis a Deus. E ela estava revestida de glória, assemelhava-se o seu esplendor a uma pedra muito preciosa. Então, daqui para frente, são descrições simétricas a respeito daquilo que é a Jerusalém. Tem 3 portas, para onde se dirigem as portas, a muralha, para, sobretudo, aqueles judeus que se converteram, ou onde essa palavra chegou, ou acolheu essa palavra, devido à importância que Jerusalém teve para eles, a palavra quer nos dizer o que importa agora é a Jerusalém que vem, a Jerusalém que é renovada por Deus. Inclusive, a partir do versículo 17, diz que o material da muralha era de jaspe, a cidade era de ouro puro, era puro cristal. Então, os alicerces da cidade eram ornados de todas as espécies de pedras preciosas, era o primeiro jaspe. Bom, enfim, são descrições que, na verdade, são figuras de linguagem para mostrar que a Nova Jerusalém vai ter todo o esplendor, todo o fulgor, toda a beleza necessária que supera qualquer beleza ou esplendor humano aqui na Terra.
Mas a beleza maior é o que diz o versículo 22. Eu não vi nessa nova cidade, no caso a Nova Jerusalém, templo algum. Veja a importância do templo. O templo, o lugar principal de Jerusalém era o seu templo sagrado que foi destruído. Mas na Nova Jerusalém eu não vi templo algum. Por quê? Porque o Senhor Deus, o dominador, é o próprio templo. Assim como o seu Cordeiro, assim como Cristo. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua para iluminar. Por quê? Porque a glória de Deus ilumina e a sua luz é o Cordeiro. Cordeiro, Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz de toda a eternidade. Não terá mais necessidade de luz humana, ou melhor ainda, da luz terrestre, ou da luz dos astros, de forma nenhuma. As nações andarão à sua luz, os reis de toda a terra levarão a ela a sua opulência. Enfim, tudo será dominado pelo esplendor da glória de Deus. Mas o versículo 27 fecha dizendo o seguinte: nela, na Nova Jerusalém, não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A imagem que descreve o Cristo que volta é ele com o livro na mão. Esse Cristo tem um livro da vida. O livro da vida, primeiro, é o livro do Evangelho. O seu Evangelho é o livro da vida, que traz a vida nova. Mas nesse mesmo livro se inscreve o nome daqueles que foram dignos de participar dessa vida nova. São aqueles que levam o Evangelho a sério, que levam a palavra de Deus a sério, que praticam a palavra de Deus, que não cedeu para nenhuma profanação, não profanou seu corpo, sua mente, não se corrompeu com os males deste mundo, não praticou coisas abomináveis e nem cedeu a nenhuma espécie de mentiras. Aquele que venceu as mentiras do mundo não se corrompeu. Então estão escritos no livro da vida. Às vezes a gente fica lamentando porque fomos excluídos de tantas coisas deste mundo, e você vê pessoas se vangloriando disso, daquilo. Muitas coisas desse mundo são construídas à base de mentiras, de trapaceamentos, de enganos, de ilusões, de falsidades. A única coisa que eu não posso abrir mão é de estar escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, no livro da eternidade. É lá que eu quero estar. É lá que meu nome precisa estar escrito. Se não sou lembrado, se não sou querido, isso não tem nenhuma importância. O que tem importância para mim está escrito no livro da vida. Eu preciso desejar a Jerusalém celeste, participar dessa glória. Se aqui na terra as lágrimas, as dores, os sofrimentos, tudo passará. O próprio Deus vai enxugar nossas lágrimas. O próprio Deus vai consolar todas as nossas dores. Nem lembraremos que tivemos dores. A mulher que já sofreu as dores do parto sabe que são dores fortes. Mas a alegria depois do filho que vem nem tem proporção alguma com as dores que ela sofreu ou passou. Os sofrimentos dessa vida não têm proporção com aquilo que Deus prepara para nós, na qual o autor sagrado tentou trazer em alguma linguagem, mostrando esplendor, glória, trazendo a imagem da noiva, que é a igreja, que é a mulher. São apenas linguagens figurativas daquilo de novo, de renovado e de belo que Deus prepara para os seus. Desejemos, aspiremos, busquemos, trabalhemos, nos empenhemos com todo o nosso coração pela Nova Jerusalém, porque lá é a nossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.